Um dia, quando o aluguel já tinha vencido, minha mãe recebeu uma notificação de que a justiça iria nos despejar. Na noite anterior ao nosso despejo, eu disse à minha mãe que eu roubaria, que eu mataria, que eu aprontaria qualquer coisa para impedir aquilo. Fazia um frio terrível naquela noite. Eu saí à rua assim mesmo, sem nenhum agasalho. Finalmente, quando eu cheguei ao Pod & Jerry's, eu fui entrando e logo perguntei pelo dono. Eu disse que era dançarina, que queria mostrar os meus dotes. Eu conhecia apenas 2 passos. Então Jerry me mandou para perto do pianista e disse para eu dançar. Eu comecei e foi uma coisa deplorável. Eu repeti os passinhos que eu conhecia. Repetia, até que ele olhou para mim e mandou que eu parasse de gastar o seu tempo. Ia me puxar pelas orelhas, ia me jogar na rua, mas eu continuava implorando por um emprego. Finalmente, o pianista sentiu pena de mim. Esmagou a ponta do cigarro, me olhou e disse: menina, você sabe cantar? Quando, em fevereiro de 1948, a imprensa nova-iorquina anunciou que o Carnegie Hall acolheria Billie Holiday para um show único no dia 27 de março seguinte, 2.700 entradas foram vendidas somente naquela tarde. Na noite da apresentação, centenas de pessoas se aglomeravam no cruzamento da 7ª Avenida com a Rua 57, diante do templo da consagração musical, tentando comprar entradas, dispostas a pagar 2 ou 3 vezes o preço inicial. Quem teve mais sorte conseguiu comprar lugares no fundo do palco, atrás da cantora, enquanto os demais passaram a noite em pé. Billie Holiday apareceu, saudada por um murmúrio de admiração e por assobios entusiásticos, envolta em um vestido negro muito justo, cuja fenda deixava entrever suas pernas. Usava longas luvas brancas que, pelo menos desta vez, não haviam sido colocadas para esconder as marcas de picadas de agulha. Tão logo as primeiras notas foram identificadas, já desencadearam uma ovação. Eles não tinham a esquecido. Why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips and I want to lose them. Take my heart and I'll never use them. Goodbye. Left me with the eyes that cry. And how can I go on deal without you? You took the best, and why not take the rest? So baby, take all of me. See, I'm no good without you. Take my lips and I want to lose them. Take my heart and I'll never use them. Oh, goodbye. Left me with the
Paulo, assim, o que tu guardas como né, uma espécie de legado desse que tu guarda, que tu recebeste, que tu acha que o Sessão Jazz deixou também para a cidade? Bom, em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pela presença de todo mundo. Obrigado, Débora e Roger, pelo convite. E, olha, eu acho que o legado do Sessão Jazz está aqui. Está aqui no palco, com a Camila, com a rapaziada aqui. Está com Cula Jazz Quinteto, está com Marmota Jazz, está com Márcio Filomena, está com Quinzé, que foi um quinteto que tocou aqui na sexta-feira, deu uma canja aqui e foi muito legal. Que é isso, né? 19 anos não são 19 dias. E estava aqui na sexta-feira um menino que eu digo que é o meu ouvinte número 1, é um guitarrista chamado Terence Veras. Ele me mandou um e-mail no segundo programa que eu fiz em 1999 e ele me disse: eu tenho 13 anos e estou curtindo muito esse novo programa. Ele está com 32 agora, virou músico, está tocando, então acho que um pouco do legado do Sessão Jazz está aí, nessa novíssima geração que está arrebentando. Vocês não viram essa gente tocar ainda? Vejam, procurem. Eles estão sempre por aí, tocando aqui no London, no Café Fonfon, em vários locais da cidade. E esse é o legado. É ter dado espaço para uma antiga geração e para uma nova geração de músicos excepcionais que nós temos na cidade para mostrar a sua arte. Que maravilha. Beleza. E aí, para introduzir o texto, que o Paulo vai ler um trecho aqui do On the Road, eu vou ler um trecho também curtinho sobre o Jack Kerouac, que é o autor do livro, nessa biografia escrita por Yves Buin, uma biografia pocket, que foi lançada pela LPM, e é um trecho que fala de como ele, Jack Kerouac, conheceu o jazz. Ele saiu de uma cidade do estado de Nova York chamada Lowell e foi morar em Manhattan, né, no centro do mundo, e estudar num colégio chamado Horace Mann. E ali, nesse colégio, ele vai se ligar eletivamente a dois alunos, Seymour Wise e Al Avakian. E esse Al Avakian é o irmão de George Avakian, que será, a partir dos anos 1940, um crítico e produtor de discos de jazz muito importante. Ambos esses dois colegas, o Jack Kerouac, eram grandes amadores da música afro-americana. Kerouac, na época, pouco escutou de jazz, fora alguns pedaços captados na cidade natal dele, num clube. Seus gostos o levam para a música popular americana. Seymour Wise, que é um desses colegas, despachado de Londres por sua família para escapar do antissemitismo que graça na Europa, na meados dos anos 40, já explorou os lugares sensíveis do Harlem, a começar pelo mais famoso deles, que é o Apollo Theater, onde se apresentam por um valor módico os músicos negros. Ele, Seymour, leva Kerouac, que, bem depressa, saberá avaliar e apreciar a arte negra por si mesmo. O outro amigo dele, o tal de Al Avakian, graças ao irmão, dispõe de uma importante coleção de gravações, e das mais recentes. É assim que Jack Kerouac se empolga com a orquestra de Count Basie e assiste a seus concertos. Na orquestra, destaca-se o grande Lester Young, que ele venerará durante toda a vida, co-inventor junto com Coleman Hawkins do saxofone jazz. Aproveita essas oportunidades para colaborar no Record, que é o jornal da escola que ele estudava. Escreve sobre Count Basie e entrevista Glenn Miller. Esse encontro com jazz é decisivo. Kerouac ainda não sabe, provavelmente, disso. E só amplificará ao longo dos anos, tornando-se sua verdadeira respiração. Agora um trecho do On the Road aqui, que esse livro, publicado na década de 80, chamado Alma Beat, que faz essa ponte entre o jazz e a literatura, que esse capítulo, o editor do livro, o Eduardo Bueno Peninha, chamou de mini história do jazz.
O sax alto estava nas mãos de um luminoso jovem negro estilo Charlie Parker, um garotão de 18 anos, bocona escancarada, mais alto que os outros e grave. Ele ergueu seu sax e gemeu calmo e pensativamente, extraindo frases como pássaros, como se fosse o próprio Burt Parker, e deixando-as suspensas com a lógica arquitetônica de Miles Davis. Era herdeiro dos grandes inovadores do bop. Outrora, fora Louis Armstrong mandando ver nos lamaçais de Nova Orleans. Antes dele, os músicos loucos que entravam nas paradas aos feriados e desfaziam as manchas marciais, transformando-as em puro ragtime. Então, surgiu o swing, e Roy Eldridge, vigoroso e viril, quase explodindo seu trompete, ao arrancar dele sonoras ondas de poder, sutileza, astúcia e quintilógicos, inclinado com os olhos radiantes e um sorriso encantador, fazendo com todo o universo do jazz gingar junto com ele. Então, chega a vez de Charlie Parker arrombar a cena. Era apenas um garoto morando num casebre de madeira com a mãe em Kansas City, soprando seu sax alto todo remendado entre as toras de madeira, praticando somente nos dias de chuva, fugindo vez ou outra para assistir à banda do velho Basie e de Benny Moulton, que tinha Hot Lips Page e todo o resto. E então, Charlie Parker se mandou de casa e foi para o Harlem encontrar o louco Thelonious Monk e Gillespie, mais louco ainda. Charlie Parker, que na juventude andava em círculos quando tocava. De alguma forma mais moderna, mais inovador que Lester Young, também nascido em Kansas City, aquele singelo e sombrio bobalhão no qual toda a história do jazz está envolta, porque ao erguer seu sax retilíneo e horizontal, sempre colado à boca seca e calejada, ele soprava melhor do que qualquer outro. Mas à medida em que deixava o cabelo crescer, ia ficando mais preguiçoso e desleixado, deixando o sax cair a meia altura, até que ele ficou definitivamente apontado para o chão, e hoje, calçando seus sapatos de sola larga para não se desgastar nas calçadas desta vida, Young o sustenta debilmente, mantendo-o sempre de encontro ao peito, tocando notas fáceis e, ainda assim, cool. Eis aqui as crianças da noite bop americana. Baita resumo, história louca do jazz. Strange Fruit é uma canção, a tradução é fruto estranho, né? Ela se remete ao absurdo que eram os linchamentos das pessoas negras nos Estados Unidos, na década de 30, 40. E ela é muito simbólica com relação à luta pelos direitos civis. Por que fruto estranho? Porque as pessoas negras que sofriam linchamento eram comumente penduradas nas árvores, depois de serem enforcadas. Então, se aproximando dessas árvores, as pessoas viam as pessoas enforcadas como se fossem frutos mesmo. Só que esses frutos absolutamente mórbidos, né? E isso era dado como espetáculo. E essa canção ela foi composta ali pelos anos 30, mais ou menos. A Billie Holiday dizia que ela tinha composto, né? Tem muita controvérsia, né, com relação a isso, justamente porque outras pessoas rogaram para si essa autoria e ela foi gravada por muitas pessoas além da Billie Holiday. Tem uma biografia da canção, que é essa aqui, do David Margolick, né? Ele escreveu justamente por conta dessa canção ter sido gravada por muitas pessoas, por ter sido proibida e por ela ter sido tão representativa na carreira da Billie Holiday. E ela conta com relação a essa história aí de talvez não ter sido, né, composta por ela, enfim. E tem uma história que aparece no livro que eu acho que é muito representativa do que a canção fez nas pessoas que ouviram, né, ela ser apresentada pela Billie Holiday, como que ela impactou nas pessoas. Então o trecho diz o seguinte, que o Jack Schiffman, que era o administrador do Apollo na época, o Apollo Theater, que é um teatro que sim, muito representativo para o jazz, porque ele é dentro do Harlem, em Nova York. Então ele é dentro do bairro negro, talvez um dos bairros mais negros
fora da África, no mundo, né? Então, ele disse, quando a Billie Holiday apresentava essa canção, em qualquer outro lugar, as pessoas ficavam tocadas. Mas dentro do Apollo, ela tomava uma proporção maior. E que a primeira vez que ele viu isso acontecendo, ele ouviu um som que ele nunca tinha imaginado que seria capaz de ouvir. Que era o som de 2.000 pessoas suspirando. Tamanho impacto. Essa música ela foi proibida para tocar no rádio várias vezes, porque ela é uma música muito densa, e ela fala justamente disso, desse horror gráfico que eram os frutos estranhos pendurados. Tem até outros musicais da Billie Holiday. O centenário da Billie Holiday fez isso, né? Muitos projetos da Billie Holiday no mundo. Teve um trabalho na Broadway que ganhou, acho que 5 Tonys com a Audrey McDonald, né? Que ficou até super conhecido. Aqui no Brasil também tem um musical no Rio de Janeiro que chama Amargo Fruto e tal. Então a ideia é isso. Ele dizia que se fosse essa sua índole, e era essa índole das plateias que iam para o Apollo, você teria condição de se colocar no lugar da mãe, da mulher, da parente, daquela vítima de lixamento, né? Então é uma música que nos remete a isso tudo, né? E a obra toda da Billie Holiday, porque ela sofreu essa angústia, né? Ela se prostituiu compulsoriamente, né? Ela teve problemas com os namorados, ela teve problemas com os empresários, ela teve problemas... Ela viajava com a orquestra, e numa época em que tinha muita essa divisão entre colored people, white people nos lugares, ela tinha que viajar a orquestra com outra cantora branca, porque se chegasse no lugar podia ser que ela não fosse autorizada a entrar. Isso aconteceu várias vezes. Toda a equipe entrava, ia pro hotel, e ela tinha que ficar dentro do ônibus, as pessoas ficavam levando comida para ela dentro do ônibus para ela poder ficar. Então é um horror gráfico em vários níveis, né? E eu acho que o mais triste de tudo isso, ou vamos dizer que o mais irônico, é que falar disso hoje não soa tanto como o passado. Árvores do sul dão uma fruta estranha. Folha ou raiz em sangue se banha. Corpo negro balançando lento. Fruta pendendo de um galho ao vento. Cena pastoril do sul celebrada. A boca torta, o olho inchado, e um cheiro de magnólia que chega e passa. E de repente, o horror de um odor de carne em brasa. Eis uma fruta para que o vento sugue, para que um corvo puxe, para que a chuva enrugue, para que o sol resseque, para que o chão degluta. Eis uma estranha e amarga fruta. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree. Pastoral scene of the gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, Santa Magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh,
Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the trees to drop. Here is a strange and bitter Com que tipo de materiais e de expressão plástica e gráfica? Eu tenho. Aconteceu comigo uma situação. Eu gostava de arte urbana, enfim, arte de rua, mas quando eu fui ver aquele. E eu fazia outro tipo de arte antes, fazia quadrinhos também e tal. E aí, quando eu fui ver aquele documentário Cidade Cinza, dos Gêmeos, lá em São Paulo, eu acho que eu fui um cara que chorou no cinema, vendo um documentário sobre grafite, né? Eu me emocionei com aquilo. Quem já viu sabe que quando começa o documentário, tem uma visão aérea de São Paulo, assim, aquela coisa cinza, gigante, e aí vai aproximando devagar, vai chegando, e aí chega num ponto amarelo, que é em cima de um prédio, que os gêmeos pintaram aquele rosto característico deles, e aquilo já me emocionou, já comecei a chorar. E quando eu vi os caras tapando a obra, a Prefeitura de São Paulo tapando a obra deles de cinza, aquilo foi horrível para mim. E eu pensei, o meu parâmetro para eu ir atrás de alguma coisa é esse. Para ir em busca de alguma coisa é justamente isso. Se eu me emociono. Como me emocionei com aquilo, está aí, é arte urbana que eu tenho que buscar, é para onde eu tenho que ir. E esse aqui é um adesivo, quer pegar aí? Que é um personagem que eu tenho etiquetado a cidade com ele. Está espalhado pela cidade. Explica porque tem uma historinha para isso. Eu comecei a fazer... Comecei a fazer meio sem pensar, assim, sair fazendo. Depois eu comecei a achar explicação. Eu mesmo analisando o próprio desenho, comecei a entender que é mais ou menos... Porque começou a dar muito certo, as pessoas começaram a adorar e eu não entendia muito bem por que gostavam tanto. Mas é porque eu acho que a gente vive uma ditadura da felicidade. Somos obrigados a ser felizes. Se a gente não for feliz, é impossível viver. E aí o que a gente faz? A gente passa por cima dos sentimentos. A gente também fica triste, também fica deprimido de vez em quando, mas não pode. É proibido fazer isso. Então eu acabei fazendo um urso, que é um animal que tem um potencial gigantesco, né? É um animal forte. Só que ele está ali feliz da vida, em tese, né? Era para estar feliz, mas ele está domesticado por essa imposição da felicidade. Que aí isso se reflete no consumo, nas drogas, no Prozac, enfim. Né? Jazz, de Alexandre Carvalho. Jazz caminha pelas calçadas, provando cheiros diversos, entra e sai de bares e cafés, na esperança de reencontrar o que jamais conhecera. Taquicardia. Elementos noturnos em pleno dia. Goles de saliva, garganta seca adentro. Um risco aqui, uma pincelada colar, e a ferrugem que vem do mar tomando conta do órgão de lado. Tem breves momentos de luz, um brilho que cega, e a pupila se fecha, e depois a outra. Enquanto uma chuva ensaia pequenos passos de dança que mais parecem fingimentos monocórdios. Tudo vibra uma nota só. O teatro aquático de fantoches, pequena ilusão de não ser. Tempo para, uma oitava acima. Nas veias, tinta china. Sobre os ombros, 2 universos, feito a escolha de Sofia. Mais um relâmpago e um trovão. Em seguida, um insight. Jazz é o seu nome. E tem início o improviso. Eu vou ler um textinho, uma crônica do Aldir Blanc, que é um dos maiores compositores do Brasil. Parcerias incríveis com João Bosco, Paulo César Pinheiro, Ginga e outros nomes da música brasileira, sambas, valsas, choros, mas ele é um aficionado do jazz e ele lançou no começo de 2017 um livro chamado Gabinete do Dr. Blanc, sobre jazz, literatura e outros improvisos. E ele conta como ele se aficionou pelo jazz, especificamente por 2 desses expoentes, que alguns aqui são viciados, pelo que eu já notei.
Chama-se Coltrane e Mingus, o nome do texto. Jazz é vício. Não tem essa história de flertar com lance, brincar com material, dar uma fungadinha e voltar, são e salvo, pro aprisco, familiar. Jazz é feito paquerar a cunhada, passar a mão na mulher do amigo, beijar no elevador a colega de trabalho. Começa leve, mas deixa cicatrizes profundas. Imagine um garoto do Estácio, daqueles bem amalucados, com as canelas recém-cobertas pela calça coberta e ainda cheias de mercúrio cromo devido a um tombo de bicicleta em Paquetá, entrando na velha Palermo, no Largo da Carioca, e saindo com um embrulho de discos, as fotos deslumbrantes. Oscar Peterson, Dave Brubeck, Stan Getz, os primeirões. No dia seguinte, a fera já está diferente. A mãe, intuitiva, desconfia que seu bebê começou a queimar fumo com os vagabundos do Morro de São Carlos. Ainda não. Foi o jazz. A cara do adolescente parece coisa de filme B. Invasores de Cassiopeia, essas loucuras. Os amigos de esquina, sem o clássico dente da frente e sapatos tô na merda, ainda gostam de Elvis Prestes. Elvis Prestes. Talvez um parente distante do lendário líder comunista e do Little Richard. Mas o bicho, esse aí, já viajou para galáxias muito além do Carl Sagan. Já que tocamos o assunto, não há no jazz, com a possível inclusão de Bud Powell e Charlie Parker, seres de planetas tão fascinantes como John Coltrane e Charles Mingus. A série The Very Best of the Atlantic Years presta serviço inestimável aos jovens jazzófilos lançando os discos desses dois gigantes. O ouvinte que continuar o mesmo depois de My Favorite Things, Summertime e Body and Soul, pode dirigir-se ao Jardim da Saudade e cavar a própria sepultura. Já está morto. O mesmo vale para Pithecanthropus erectus, Reincarnation of a Lovebird e Crying Blues. No CD de Coltrane ainda podem ser ouvidos, de quebra, Wynton Kelly e o jovem, na época, McCoy Tyner, além das aulas de contrabaixo dadas por Paul Chambers. Danny Richmond, um dos maiores bateristas de jazz de todos os tempos, bota e tira o trem nos trilhos para Mingus. Os viciados conhecem de cor e salteado as faixas, mas jamais se cansam delas. Já os novatos começarão, garanto que é muito melhor que essas frescuras de magos na estrada de Damasco, a percorrer as sagas jazzísticas de Coltrane e Mingus. Um aspirou a atingir a divindade com seu sopro. Por ironia, e a história da música está repleta delas, quanto mais alto voava, piores as visões do inferno. O outro passou a vida toda no inferno, sem saber que era um deus. Maldito. Serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, acordando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas é no Morro do Pau da Bandeira, de uma vez Isabel verdadeira, que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha, ele malha o preço da feira.
televisão brasileira. Distrai toda a gente com a sua novela. É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Morro do Pau da Bandeira. No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço, que amanhã vai fazer alvoroço, acordando a favela inteira. Ai, como eu queria que fosse em Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, não. Nossa escola é a raiz, é brasileiro. Distrai toda a gente com a sua novela. É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Matando os nossos líderes no Morro do Pau da Bandeira. No Morro do Pau da Bandeira. Morro do Pau da Bandeira. Obrigado. Esse mundo tá perdido, isso ninguém pode negar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar. Então junta todo mundo que é pro mundo melhorar.